Pensa só, o que um cinto de linho que apodreceu ou um cesto de figos ruins poderiam ter de tão importante para carregar uma mensagem divina? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no universo das parábolas do profeta Jeremias e entender como ele usava objetos do dia a dia para passar lições assim super poderosas que ecoam até hoje. Essa é a grande questão, não é mesmo? Como é que se consegue gravar uma lição na mente e no coração de um povo? Especialmente quando esse povo parece que não quer ouvir de jeito nenhum. Então, o segredo dos profetas estava numa ferramenta muito, mas muito poderosa: a parábola. E não é só uma historinha, não. É um método de ensino todo pensado para causar impacto, sabe? Para transformar verdades abstratas em algo bem concreto, que não dá para ignorar. Ok, vamos entender isso aqui direitinho. A própria palavra parábola já entrega o ouro. A ideia é pegar um conceito espiritual, que às vezes é complexo, e colocar ele do ladinho de algo que todo mundo conhece, algo do cotidiano. Isso cria tipo uma ponte que deixa a mensagem ser passada de uma forma super concreta e até dramática. E por que esse método é tão bom? Porque as parábolas fazem muito mais do que só contar uma história. Elas revelam princípios, ensinam como a gente deve agir e, o mais importante, elas desvendam verdades profundas que estavam meio escondidas. Não é à toa que Jesus, o maior contador de histórias de todos os tempos, usou e abusou das parábolas para explicar os mistérios do reino de Deus de um jeito que todo mundo pudesse, pelo menos, começar a entender. Agora, o que é fascinante é como o profeta Jeremias não se contentou em só contar uma história. Ele a viveu. Ele usou um objeto real para criar uma parábola em ação, com uma mensagem, olha, devastadoramente clara. Se liga nessa sequência de ações que Deus manda Jeremias fazer. É muito específico. Compra um cinto, usa ele, mas não pode lavar, hein? Depois, faz uma viagem super longa para esconder o cinto lá perto do rio Eufrates. E depois de um tempão, volta lá para pegar. Cada passo vai construindo um suspense para chegar no ponto alto da lição. O que será que aconteceu com esse cinto afinal? E aqui está o resultado. O cinto, que antes era uma peça de roupa útil que ficava junto ao corpo, estava podre, desfeito, imprestável. A imagem é muito forte. Algo que foi feito para ser útil e próximo, agora não servia para absolutamente mais nada. Então, a ficha cai. Deus explica o significado de tudo aquilo. Com a ameaça do exílio na Babilônia batendo na porta, aquele cinto podre era a imagem perfeita do orgulho do povo de Judá e de Jerusalém. Porque eles se recusaram a ouvir os avisos, porque seguiram seus próprios corações teimosos, eles se tornariam para Deus tão inúteis para o propósito dele quanto aquele cinto estragado. Mas não para por aí. Vamos para outra parábola de Jeremias e ver como ela continua nesse mesmo tema de propósito e consequência. Dessa vez, o símbolo é algo que todo mundo conhecia muito bem: figos. Numa visão, Jeremias vê 2 cestos de figos, e cada um representava um destino diferente. Um cesto tinha figos excelentes, da melhor qualidade, que simbolizavam os exilados. Mesmo passando pela disciplina lá na Babilônia, eles seriam aperfeiçoados. O outro cesto, cheio de figos péssimos, que ninguém conseguiria comer. Esses eram os que ficaram em Jerusalém, duros na sua rebeldia e que iam direto para a punição. A lição aqui é clara: a utilidade e o valor de algo ou de alguém estão ligados a cumprir o seu propósito. Tá, legal. São histórias antigas, bem fortes. Mas o que um cinto podre e um cesto de figos ruins tem a ver com a nossa vida hoje? Como é que essas lições se aplicam para a gente? As lições são, na verdade, surpreendentemente diretas e atuais. A ideia central é que, assim como o povo de Judá, todos nós temos uma missão, um propósito a cumprir. É a fidelidade a esse propósito que nos define. A mensagem de Jeremias soa como um alerta. Quando o orgulho ou a desobediência nos desviam do caminho, a gente corre o risco de se tornar espiritualmente inútil. E essa imagem do cinto nossa ela é brilhante, porque mostra o coração da mensagem. A parábola não é só sobre castigo, é sobre um relacionamento que foi quebrado. O cinto foi feito para estar ali, colado no corpo, simbolizando a proximidade que Deus queria ter com seu povo. Ao se afastarem, eles não só perderam o propósito, mas também a intimidade com o Criador. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. As parábolas de Jeremias funcionavam como um espelho para o povo daquela época, refletindo o estado do coração deles. E elas nos convidam a fazer a mesma coisa hoje. Se a nossa vida fosse uma parábola em ação, qual seria a mensagem? A gente estaria cumprindo o nosso propósito ou correndo o risco de se tornar como aquele cinto que para nada mais prestava? Uma pergunta para a gente guardar e pensar.